Muito bom dia, boa madrugada. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Mais um dia na presença do nosso Deus, começando esta semana aonde Deus com certeza já providenciou em sua vida, suprindo as suas necessidades. Você que ouve essa mensagem pela manhã, pode estar certo que as outras coisas na sua vida serão acrescentadas, porque é assim que funciona com Deus. Quando eu busco a Ele, o reino dele e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós vamos ler hoje em 1 Samuel, capítulo 2, verso 7. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Olha só, presta atenção nisso. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quando você entende isso, quando você ouve isso, você consegue entender a dimensão da grandeza de Deus, a existência e o poder dele, o domínio. Veja que o domínio de tudo está sobre Deus, estar com Ele. Ele tem o domínio de todas as coisas que você possa imaginar, até mesmo as que são ocultas, as que são não reveladas para a ciência, até mesmo as coisas que hão de acontecer. Então veja que não há nada demasiadamente difícil para Deus, não há nada grande, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porém, quando o rei Nabucodonosor, ele só entendeu isso quando Deus o puniu ele. Quando Deus exaltou o rei Nabucodonosor, ele se tornou muito grande, muito poderoso. Porém, um dia dentro do seu palácio, ele bateu no peito e disse que ele tinha conquistado tudo aquilo com a força do seu poder. E na mesma hora Deus ficou triste. Por quê? Porque a glória é de quem? É de Deus. Tudo que eu e você podemos fazer, devemos dar glória a Deus. Porque, em primeiro lugar, antes de eu poder trabalhar nesta segunda-feira, eu primeiro preciso ter saúde. Eu primeiro tenho que estar, no mínimo, vivo. Não é verdade? E se eu estou entre os vivos, então há esperança. Mas primeiro, para mim permanecer entre os vivos, quem é que vai me dar o fôlego de vida? O profeta Isaías diz que se Deus virar o rosto para nós, até os animais morrem, porque até os animais dependem do fôlego de vida com a autoridade do Senhor. Então você vê que quando o rei Nabucodonosor não entendia isso, Deus o puniu, ele castigou, e um dia quando ele perdeu o reino, perdeu tudo, Deus tirou tudo dele. Um dia quando o orvalho caía sobre os seus lombos, ele disse assim: olha, o Senhor tem o domínio sobre tudo, e o Senhor dá o reino a quem o Senhor quiser. Então, ele entendeu, reconheceu que o Senhor tinha o domínio de tudo, de tudo. O Senhor domina sobre todos os reinos, todas as autoridades estão sob os seus comandos. Então aqui diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quantas pessoas na Bíblia que Deus o levantou? Ele levanta do pó desvalido e do monturo necessitado para sentar junto com os príncipes. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a valorizar a importância de ter a nossa comunhão com Deus. É preciso nós entendermos que quando nós humilha sob a poderosa mão de Deus, quando nós obedecemos a Ele, então significa que você tem tudo com Ele. Você tem tudo com Ele.
Você já tentou agradar alguém, fazer amizade com alguém? E quando você conseguiu essa amizade, essa conquista, muitas coisas te ajudaram, facilitaram alguém que poderia te ajudar. Aí você imagina Deus. Você já imaginou você conquistando o coração de Deus? Deus olhando para você e vendo você como um servo bom e fiel a Ele. Então, olha só, veja na Bíblia que vários homens, ele humilhou no sentido de o homem reconhecer que eles não eram nada, absolutamente nada. Grande é só um, que é Deus. Só Deus é grande. Só Deus está acima de tudo e de todos. Tudo pode falhar, tudo pode mudar, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Então ele empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. João Batista, a Bíblia diz que foi o maior que já pisou nessa terra, no sentido de grande, de abençoado. João Batista foi chamado por Deus o maior que já pisou nessa terra. Porém, como que ele se destacou desta maneira para atrair tanto assim o olhar de Deus? Ele dizia sempre, olha, que o Senhor cresça e que eu diminua. Ele falou isso para Jesus. Jesus, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Eu não sou digno. Então veja que quanto mais você reconhece as suas fragilidades, quanto mais você se humilha, mais o que acontece? Mais Deus te exalta. Mas quando eu me acho santo demais, quando eu me acho religioso, quando eu acho o dono da razão, quando eu acho que só eu estou certo e todo mundo está errado, então, infelizmente, isso é uma soberba, é um ego que acaba criando uma raiz no coração de muitas pessoas. E elas acabam ficando cego pelo esse egoísmo, achando que a religião que ela está inserida é a mais certa, a que ela está, ela é a dona da razão, só há salvação ali. Então, infelizmente, Deus acaba se afastando com esse pensamento. Por quê? Porque a orgulho nasceu de Satanás, quando ele disse que queria ser maior do que Deus. Então, quando Deus vê esse mesmo pensamento de querer ser o maior, Deus já lembra da mesma pessoa de Satanás. É a primeira coisa que Deus lembra é de Satanás, porque o orgulho veio dele. Então entenda uma coisa, eu vou terminar aqui essa mensagem. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Vou te dar só um exemplo para me terminar. Quando Jacó ele foi trabalhar para Labão, ele não tinha nem aonde colocar, ele não tinha nada, ele colocou uma pedra como travesseiro. Gênesis 29. E ele fez uma aliança com Deus. Ele falou, Senhor, se o Senhor me der tudo de maneira que eu volte em paz para minha casa. Ele não tinha nada, Jó não tinha nada, Jacó não tinha nada. Então, Senhor, eu serei fiel a Ti. Tudo que o Senhor me der, eu vou ser fiel ao Senhor. E ele saiu ali para trabalhar para Labão, que ele acabou casando com a filha de Labão. E a Bíblia diz que Jacó não chegou com nada lá, não tinha nada. Mas em Gênesis 31, no versículo 11, você pode ver, Gênesis 31, primeiro, você vê que a riqueza toda de Labão foi passada para Jacó. Porque primeiro, antes, Jacó fez uma aliança com Deus. E quando você faz essa aliança, quando você começa a provar, Salmo 34 diz, prova e veja que o Senhor é bom. Então quando você leva a sério, faz uma aliança com Ele, você começa a ver Ele te respondendo. E Ele só vai responder aquele que tem um compromisso com Ele. O Evangelho, ele é para ser anunciado para quem quer ouvir. Isso você pode estar certo. Não é fácil pregar o Evangelho, é um preço altíssimo que pagamos para pregar o Evangelho, para levar as boas novas, não é verdade? Mas nem todos querem ouvir. O Evangelho é para quem quer ouvir, exatamente você que está ouvindo essa mensagem. Você que aceita a palavra de Deus no teu coração. Então o Evangelho veio para você e vai te fazer muito bem. Então, quando Jacó fez esse voto com Deus, ele viu, lá em Gênesis 31, 11,
Deus falou bem assim: Jacó, levanta os olhos e veja que o rebanho que está nascendo são todos salpicados e malhada. As ovelhas, que era tudo o salário de Jacó, que era salpicado e malhado, estava tudo nascendo salpicado e malhado. Porque Labão queria passar Jacó para trás. Labão queria ultrapassar Jacó, fazendo alguns cambalachos ali para tentar ultrapassar Jacó. Mas como Jacó tinha feito um voto com Deus de ser fiel a Deus, então Deus via tudo. Deus sabe quem quer, aquela pessoa que quer ser injusto contigo. Deus sabe. Então quando você crê em Deus, confia em Deus, Deus ele vai tratar com essa pessoa que está querendo fazer injustiça com a sua vida. Então, resumindo aqui, Deus abençoou muito a vida de Jacó, porque ele fez essa aliança com Deus. E Deus falou assim: Jacó, abre os olhos e veja. E eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a pedra, onde você me fez um voto. Eu sou o Deus de Betel. Então, Deus ele falou assim: Jacó, você lembra aquele dia que você me fez um voto, que você não tinha nem onde cair morto? Eu sou o Deus de Betel, eu te honrei, eu vi quando você fez um voto comigo. Então, quando você começa a desenvolver a sua comunhão com Deus, você pode imaginar e ter certeza que Deus vai te exaltar à medida que você se humilha perante Ele. Quando você se entrega todos os dias na sua manhã, você a reconhece, você reverencia, aí você começa a ver que você não está sozinho neste mundo tenebroso. Você tem um Deus que é Pai, que conhece as suas necessidades. Então Ele quer te exaltar. O apóstolo Pedro ele diz isso: humilhai-vos, portanto, olha só, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte em tempo oportuno. Deus ele quer te exaltar em tempo oportuno. Que dia será esse? Oportuno será hoje, será nesse dia. Deus tem o poder, o domínio está com Ele. Está em Provérbios 8. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então está tudo no domínio dele. Por isso que é preciso a gente confiar em Deus em meio à tempestade. Nós pregava isso nesse domingo. Então é preciso acreditar, é preciso que Deus está no controle de tudo. Então quando você aprende a humilhar sob a poderosa mão de Deus, Deus ele vai te exaltar. Esse é o segredo de crescer. Davi diz, um homem muito bem sucedido, que tinha muitas riquezas. Davi disse assim: Senhor, eu não possuo outro bem além de ti. Veja, ele reconhecia que tudo vinha das mãos de quem? De Deus. Então, quando nós reconhecemos isso, é como João Batista: que eu diminua e que tu cresça mais e mais. E assim, nós, dito isso, vamos fazer uma oração que você possa entender que tudo que você precisa está com Ele. E quanto mais você se chega a Ele, há uma reação de volta. Quanto mais você se chega a Ele, mais Ele também se achegará a você. E aquilo que não tinha jeito para a medicina, para a ciência, tem jeito para você. Porque Deus tem o domínio de todas as coisas que há neste mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua mensagem, que nós viemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que também o Senhor o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome. Pai querido, em nome de Jesus, que nós aprendemos a humilharmos sob a Tua mão, para que o Senhor nos exalte. Senhor, levanta a cabeça dessa pessoa que estava cabisbaixa, triste, angustiada, que ela venha entender o sentido de andar com o Senhor, de poder dialogar com o Senhor, de falar com o Senhor, de trocar palavras,
de fazer voto a Ti e começar a ver o Senhor respondendo em nossas vidas através da nossa oração. Não podemos Te enxergar, mas nós podemos Te sentir e saber que o Senhor é Espírito e os seus adoradores Te adoram em espírito e em verdade. Pai querido, assim eu abençoo nesta madrugada a vida de todas as pessoas que ouvem essa mensagem, que elas sejam abençoadas para a glória do Teu nome. Cura as que estão enfermas, cansadas, sobrecarregadas, tira todo o fardo pesado. Assim, Pai, com a Tua palavra, nós abençoamos a vida de todos e que essa semana seja uma semana produtiva na vida de todas as pessoas. Para a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, você que entendeu essa mensagem, diga: eu recebo, eu tomo posse desta palavra em minha vida. Deus quer te exaltar. Deus quer te exaltar. Humilha, então, portanto, sob a mão dele, porque você vai ver grandes respostas de Deus em sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te guarde, te proteja, te ilumine, te livre de todos os males, todas as setas malignas que há neste mundo. Deus te abençoe. Se você gostou da mensagem, compartilhe, deixe o seu gostei. Vamos ficando por aqui e um ótimo dia com a paz do nosso Deus.